Para finalizar, a gente vai mostrar alguns exemplos de montagens e o que elas fazem aqui com os componentes que a gente montou. A gente também vai mostrar um pouco sobre essa ferramenta que a gente usa para fazer a demonstração e os testes com o Arduino. Então vamos lá. Primeira ferramenta, a gente usa aqui para essas aulas o Tinkercad. Vocês podem entrar no link, criar uma conta e aprender várias coisas como que a gente ensinou aqui. E agora a gente vai mostrar aqui um exemplo de Arduino, alguns exemplos de montagens e o que que elas fazem. O legal desse programa Tinkercad é que você pode fazer a montagem e testar. Então, nesse caso aqui, a gente, além de montar, pode programar também. Nesse caso, a gente não vai fazer programação, mas eu vou mostrar como os componentes funcionam. Nesse caso simples aqui, que seria para ligar um LED, eu teria que fazer uma programação para mandar energia no pino digital 13. Então, dentro da programação, eu teria que ligar o interruptor 13 e ele mandaria energia para cá. Como a gente não vai fazer a programação, o equivalente seria ligar ele diretamente na energia. Então, caso a gente ligue aqui diretamente na entrada, sem o controle dos switch, dos interruptores, a gente vai ligar ele o tempo todo. Tanto que aqui vocês podem ver que ele está um vermelho mais forte, quando eu parar aqui ele vai desligar. Significa que se eu tivesse num caso real, se eu montasse com vocês essa peça aqui, essa luz aqui é ligada dessa forma. Nesse teste aqui que eu fiz ligando no 3.3, a lâmpada sempre fica acesa e aí a gente acaba perdendo o controle. Mas para efeito de exemplo é bem legal. E a gente vai mostrar também aplicações que vocês podem fazer e como vocês podem automatizar isso. Então, imagina que você tem uma bateria de 9 volts, aquela quadradinha, você tem um motor e tem um potenciômetro aqui. Quando você, imaginando que esse potenciômetro tem essa potência aqui de 50 ohms, que é baixa, e você manda ele rodar, ele vai rodar esse motorzinho aqui a 170 rotações por minuto. Então ele está girando bem rápido. Só que imagina que agora a gente vai aumentar a potência a resistência desse potenciômetro para 5.000 ohms, que é bem mais forte. Agora ele está rodando 2 vezes por minuto, ele está girando bem devagar. É como se você pegasse o ponteiro do relógio para 1 minuto e fizesse ele com o dobro da velocidade. Só que isso aqui é uma aplicação fixa, você só consegue controlar esse motor a partir desse potenciômetro. Enquanto do lado de cá, apesar de ser outro motor, o entendimento aqui é o mesmo, a gente consegue controlar a partir desse sensor de luz o quanto, se esse motor vai trabalhar ou não. Lembrando que ele está na porta digital, então ele só vai ser ligado e desligado. Ele está ligado aqui numa porta analógica, que é aquela torneirinha. Então, a resposta desse sensor vai chegar aqui nesse pino como torneirinha. Então, ele é um sensor de luz. Se você está num ambiente muito iluminado, com muita luz em cima dele, ele vai ficar próximo ao topo, que é 1023. Se você estiver num lugar muito escuro, ele vai estar mais próximo de zero. Então, o que você pode fazer? Isso seria feito na programação do Arduino. Se o valor desse sensor for acima de 800, ele não faz nada, quer dizer que a luz está ligada. E você coloca outra regra: se o valor for abaixo de 500, você gira esse motor aqui para um lado. Então, caso esse sensor registre menos do que 500, esse pino digital vai ficar com saída positiva e esse motor vai começar a girar, até que a luz fique clara de novo. Então aqui você já começou ao invés de ter um sistema fixo, onde você tem que ir lá e regular o quanto você quer para a aplicação, nesse caso aqui você pode controlar
se o acionamento ou não do motor a partir da luminosidade do ambiente. Você deixa de ficar restrito ao que você altera e passa a ter a possibilidade de trabalhar com o que existe ao seu redor. Aqui um outro exemplo. A gente liga aqui o sensor de distância. Então, ele vai verificar se tem alguma coisa na frente. Se tiver, ele vai poder tomar alguma atitude. A gente acabou não colocando aqui, mas você pode colocar uma caixinha de som para ele fazer barulho. Você pode acender um LED. Você começa a ter muitas opções conforme você vai colocando as peças, igual a gente falou na última aula. Aqui um outro exemplo de montagem que também envolve bastante programação seria usar o infravermelho junto com um LED configurável. Então, como aquelas luzes inteligentes que você controla por um controlezinho, você pode fazer a mesma coisa com o Arduino. Você vai ter um controle pequenininho infravermelho e cada valor que você informa no controle, cada dígito desse aqui, você pode fazer ele virar uma luz diferente nesse LED aqui. Você pode também fazer ele tocar ou não uma caixinha de som aqui, se você montar. Você pode ir colocando componentes que vão atribuindo novas funcionalidades ao seu modelo. Aqui tem outros. Esse aqui seria para controlar dois motores, mais um buzzer, mais um barulhinho aqui. Nesse caso, o Arduino ia ficar bem fraco, porque ele não ia ter energia para rodar dois motores só pelo que vem do USB. Você provavelmente teria que colocar uma pilha por fora ou algo assim. E esse aqui é a mesma ideia do penúltimo. Você pode fazer o Arduino responder aos comandos do seu controle, mais o funcionamento dele de sensor. Então, você pode fazer um botão onde ele vai começar a procurar algum objeto mais próximo e ir para cima dele, ou você pode clicar em outro botão e o funcionamento vai ser completamente diferente. Pode ser algo do tipo, segue em frente até achar um obstáculo e para. E aí, em outro botão, ele vai fazer parecido, mas com uma atitude diferente. Ele vai andando para frente quando tiver um obstáculo, ele dá meia volta e vai andando. E quando você seleciona um outro botão, ele tem um outro funcionamento. Isso tudo são possibilidades que a gente vai criando no nosso Arduino. E o importante é, se vocês tiverem uma ideia, vocês têm que levantar tudo que for preciso para essa ideia dar certo. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Se a gente quer que o robô seja capaz de se mover com um carrinho, a gente vai precisar do Arduino, vai precisar de energia, dos motores. Vamos usar só um por enquanto, mas para fazer um carrinho normalmente são dois. E aqui a gente começa a montar. Coloca a conexão do negativo entre os motores. Nesse caso aqui com a fonte externa. E o positivo, a gente normalmente usa um outro controlador para montar isso aqui. Como é um exemplo mais simples, eu vou usar a energia interna do próprio Arduino. Ele seria capaz de mover, mas ficaria bem devagar. Então tem que levar em consideração essas coisas quando vocês forem montar o projeto de vocês. Isso. Então aqui a gente tem um Arduino que controla um motor. Nesse caso aqui, ele vai estar sempre girando. Se a gente não quer fazer um robô que esteja sempre girando e a gente possa controlar quando ele vai andar ou não, a gente, ao invés de ligar nesse 5V aqui, que são os 5 volts de energia, a gente vai ligar numa porta digital dessa aqui. Então, ligar aqui no D9. Opa. Pronto. Com isso aqui, a gente tem uma possibilidade diferente. A gente pode programar o robô para
dependendo do que acontecer, ele mexer ou não esse motor aqui. E a gente pode ir incrementando. Se a gente coloca, deixa eu ver, a gente pode colocar um LED para ele trabalhar junto, para a gente saber quando que está funcionando ou não. Então, nesse caso aqui, a gente pode ligar o negativo. E na parte do positivo, a gente precisa de um resistorzinho. Pode ser um resistor pequeno, padrão aqui, com energia vindo do 13 aqui. Com isso aqui, a gente já configura alguma coisa de, quando for ligar o motor, ligar a lâmpada também, para a gente saber que ele vai ser usado. Nesse caso aqui, o Arduino tem o reset, mas se ele não tivesse, a gente podia também configurar um reset aqui. E ele teria as pontas aqui para trabalhar. Então, algo assim. Onde quando você apertar o botão, ele vai ter uma resposta para poder trabalhar. Então, imagina que esse botão aqui faz ele começar a andar ou parar. Você vai poder clicar ali e trabalhar com o robô. E aqui, continuando na parte de programação, você pode fazer esses motores irem para lados diferentes, para ele rotacionar no próprio eixo. O que seria isso? Você está parado e você começa a girar, mas sem sair do lugar. Como você consegue isso? Se você tiver dois motores, um for para frente e o outro para trás, ele vai fazer literalmente esse movimento de rotação, só que sem sair do lugar. E isso tudo você tem que ter em mente quando você monta o seu projeto. Então, se você precisa que ele faça esse movimento de rodar no próprio eixo, você vai precisar de mais de um motor, de preferência igual, para poder eles andarem na mesma distância. Quando você passa a usar muitos motores, você começa a precisar de uma energia externa. Então, você tem que pensar também em como trazer uma energia para alimentar esses motores e o que mais tiver aqui. Quando você começa a ter muita peça, você precisa de uma protoboard, que é só uma caixinha que vai te ajudar na montagem. Então imagina aqui que o nosso robô está crescendo, a gente coloca uma placa desse tipo aqui para ajudar a fazer a montagem. Então a gente pode alinhar os motores, trocar a posição do LED e tudo mais, e trabalhar com ele aqui em cima. Então, essas conexões que a gente está fazendo aqui, direto, seriam todas feitas por cima dessa placa aqui. E como que ela funciona? Ela funciona ligando tudo que for da mesma categoria. E o que seriam essas categorias? Nas pontas aqui, que ele tem o mais e o menos, essa linha inteira vai ser o mesmo energia. Então imagina que embaixo de todos esses pinos aqui, desse mais vermelho, ele tem um fiozinho que cobre todos eles. Então, se você pega uma conexão de energia do Arduino e coloca aqui, toda essa fileira aqui vai ter energia. Então, se eu puxar daqui para cá, ele vai ter energia nessa fileira aqui. Mesma coisa que vale para o menos e para o mais de cima. Dentro dessas letras e números aqui, o comportamento é um pouco diferente. Aqui são as colunas que são equivalentes. Então, dentro de uma coluna qualquer aqui, todos da mesma coluna vão enxergar. Isso permite com que você ligue várias coisas de uma vez só. Então, imagina, vamos colocar aqui um caso do GND, que é o negativo. Vamos ligar ele na protoboard. Liguei aqui no menos, toda essa fileira aqui está com a energia negativa e a fileira de baixo aqui com a energia positiva. Não tem perigo porque elas não se encontram. Então, a gente trouxe a energia vermelha para cá. Vamos colocar uma energia, o negativo, aqui. Então, a energia que a gente trouxe do Arduino, que botou nessas fileiras, agora está nessas duas colunas aqui. Estando nessas duas colunas, a gente pode colocar um LED aqui, só para exemplificar
o caso. E aqui você pode fazer a montagem que você quiser. Você pode já vir aqui e adicionar a conexão. Lembrando que agora ele consegue fazer isso à distância. E a outra parte seria ligar aqui. Nesse caso está faltando o resistor, mas para mostrar que funciona tudo bem. Tanto isso aqui funciona que se eu rodar a simulação com, com a configuração do Arduino diferente, onde ele vai estar sempre ligado, e eu mandar rodar, ele vai trazer energia para esse LED. Outra coisa importante, como a gente não colocou o resistor, a gente indicou para ele que, aliás, o Tinkercad avisou para a gente que a gente colocou muita energia nesse resistor. O que acontece se a gente colocar muita energia? Quando ele estiver sendo utilizado, ele pode estragar. Então, por isso é importante usar os resistores com os valores corretos para evitar perder peça. Nesse caso, a gente não colocou, porque sabia que era um teste rápido, mas se fosse fazer aqui de uma maneira mais profissional, mais prática, a gente colocaria aqui na entrada do positivo um resistor e faria a conexão do jeito que a gente estava fazendo. Agora, ao iniciar a simulação, ele ele liga o LED, mas não dá mais o aviso de estouro, porque agora a gente usa um resistor que diminui essa potência de entrada aqui no LED. Agora, seria muito legal que vocês começassem, com tudo isso que a gente mostrou, a idealizar projetos para vocês. Pequenas coisas que vocês imaginam como fazer, e mesmo que não exista o sensor que faça aquilo exatamente, tenta trazer o mais próximo possível da sua realidade. Então, você precisa de um robô que... Você imagina um robô que te ajude a atravessar a rua. O que ele vai precisar para atravessar a rua? Saber qual é a distância para chegar no outro lado? Saber para que lado ele tem que ir? Ok. O que você precisa para ele conseguir fazer isso? Para saber qual é o outro lado, ele precisa de um sensor de distância. Ok. Para saber para onde ele tem que ir, pode ser um acelerômetro, que não tem aqui no Tinkercad, mas ele é um sensor que existe. Então, é muito legal que agora vocês começam a fazer projetos pequenininhos para botar em prática tudo isso que a gente mostrou para vocês. Tá ok, pessoal?